Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Amém? Feche seus olhos neste momento. Pai, nós te engrandecemos mais uma vez e nós te louvamos. Vamos ouvir e falar da tua palavra neste momento. Senhor, eu peço que o Senhor venha ministrar ao coração de cada um dos teus filhos. Usar os meus lábios e a minha vida mais uma vez como um canal de bênçãos para fluir do teu Espírito, fluir aquilo que o Senhor quer trazer para nós. No nome poderoso de Jesus, Espírito Santo de Deus, vai ministrando mais uma vez no coração dos teus filhos, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a ti. E se algo, Senhor, tentar querer tirar a atenção e roubar a palavra do coração dos teus filhos, eu peço agora e repreendo no poder do nome de Jesus, porque toda autoridade neste lugar foi dada ao Senhor. Ao Senhor toda honra e glória, todo poder, que nada venha impedir e tirar a palavra do coração dos teus filhos. É o que eu te peço nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Aleluia. A espera não pode matar. Aqui Eclesiastes 3, ele já começa falando do tempo. E o tempo é algo que nós temos de mais precioso na nossa vida. Nós temos muitas preciosidades na nossa vida. Nós temos a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família. Mas o tempo é algo que nós temos de precioso. Quando na penúltima turma da Escola de Águias, da Escola de Líderes, eu ministrei sobre mordomia cristã. E nós aprendemos lá que nós somos mordomos do reino do Senhor. E uma das aulas, das lições que eu ministrei era a mordomia do tempo. Então o tempo é algo que nós temos de valioso, de precioso. Deus, ele deu 24 horas para todo mundo. Amém? Todos nós temos 24 horas no nosso dia. E aí nós vimos algumas pessoas que falam: não tenho tempo de realizar tal atividade, de fazer tal coisa, de fazer isso, fazer aquilo. E eu aprendi que Deus deu 24 horas para todo mundo. Se você não tem tempo, talvez essa não seja a sua prioridade no momento. Porque quando nós priorizamos, nós arranjamos tempo de onde não tem. É ou não é assim? Eu me lembro uma vez, nós estávamos no congresso do diaconato, o professor Nelson pregava e falava sobre isso, sobre as prioridades. E quando nós olhamos para Eclesiastes 3, nós vimos que o Senhor diz para nós que tudo tem um tempo determinado. Quando nós falamos de tempo, nós sabemos, horário. Tempo é horário. E aqui nós precisamos tomar cuidado, porque existem os ladrões do nosso tempo. Repita comigo: ladrões do nosso tempo. Quando nós estamos esperando por algo, a espera, ela é dolorosa. Às vezes a espera, ela gera dor, ela causa algumas situações que são desconfortáveis e muitas que são desfavoráveis. Mas enquanto você está esperando o seu milagre chegar, eu quero te ensinar algo. A primeira lição: adore ao Senhor. Enquanto você está esperando, enquanto tudo isso que nós lemos aqui não acontece na sua vida, enquanto o tempo, o propósito que o Senhor determinou para realizar algo na sua vida não acontece, passe esse tempo adorando. Passe esse tempo na presença do Senhor, adorando o nome dEle.
Olha que coisa preciosa nós usarmos o nosso tempo adorando o nome do Senhor. O Senhor, Ele nos criou exclusivamente para quê? Para adorar o nome dEle. O Senhor, Ele próprio, Ele não pode ser adorado. Mas Ele criou eu e você, tão lindos que nós somos, perfeitos aos olhos do Pai. Nós temos fôlego de vida, nós podemos falar, saltitar na presença do Senhor, nós podemos adorar ao Senhor de inúmeras formas. E quando eu falo de adorar, querido, não é somente cantar, é adorar o nome dEle, engrandecer o nome dEle. Enquanto você está lá, mulher, na sua casa, fazendo a sua refeição para sua família, adore ao Senhor, agradeça a Ele. Fala, Senhor, obrigada por esse alimento que eu estou podendo preparar para minha família. Enquanto você está lá lavando a roupa dos seus filhos, da sua família, adore ao Senhor. Homem, quando você está lá no seu trabalho, trabalhando para trazer o sustento para sua casa, adore ao Senhor. Nossa, pastora, mas eu vou levantar as mãos. Irmão, se você puder, irmã, se você puder, faça isso. Mas se você não puder fazer dessa forma, faça em silêncio no seu coração, porque o Senhor conhece o seu coração. E fale, Senhor, obrigada pelo meu trabalho, eu estou aqui, mas o Senhor está cuidando dos meus. É assim que nós devemos fazer. Porque às vezes, irmão, nós estamos servindo na casa do Senhor, ou estamos lá trabalhando, fazendo aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos para nós fazermos. Mas os nossos olhos não estão alcançando os nossos, mas a nossa oração está alcançando. Então adore, engrandeça o nome do Senhor em todo momento. Enquanto o seu milagre não chega, irmão, já agradeça porque ele já chegou. Vou repetir, enquanto o seu milagre não chega, agradeça porque ele já chegou. Comece com os seus olhos espirituais, ver o seu milagre e agradecer. Uma vez nós agradecíamos ao Senhor pelo carro novo que nós já tínhamos. E você já tinha trocado de carro, pastora? Não. Mas nós já estávamos agradecendo ao Senhor pela bênção que Ele ia entregar para nós. Porque a palavra já havia sido liberada, então tinha um tempo para acontecer. É assim, né, Adilson? A palavra foi liberada, tem um tempo para acontecer. E qual é o tempo? O tempo do Senhor. 2 Pedro 3:8. Abra sua Bíblia lá. 2 Pedro 3:8. Olha que palavra maravilhosa. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O tempo de Deus é diferente do meu, Jean, e do seu. A palavra diz isso para nós. Que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O tempo pertence a quem? Ao Senhor. Enquanto o milagre não aconteça, porque tudo está no tempo dele, tudo ele tem o controle, está tudo na mão dele. Enquanto não acontece aquilo que eu estou pedindo, orando e buscando, eu vou já agradecer ao Senhor, porque vai acontecer no tempo dele. A nossa vida pertence ao Senhor. Quando nós declaramos e falamos, Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, nós estamos fazendo o quê? Dando toda a legalidade da nossa vida. E quando nós falamos em vida e totalidade, é tudo, irmãos. Nossa casa, nossos filhos, os nossos negócios, tudo aquilo que nós temos, que o Senhor confiou aqui nas nossas mãos, pertence ao Senhor. Lembra que eu sempre falo para vocês que o homem, ele não pode receber nada se do céu não for dado para ele. Se você tem algo, possui algo, foi o Senhor que te deu. Ah, pastora, mas eu que estudei, eu que busquei. Mas o Senhor te deu inteligência, sabedoria, fôlego de vida, te deu capacidade. Às vezes você acha que você não é nada, mas Deus deu estratégia para você conseguir algo e fazer algo que só você faz. Tem algo na sua vida que só você é bom naquilo que você faz. Ah, pastora, eu não sou bom em nada. É sim. Deus colocou algo para você, especial, já veio de fábrica. Procura aí que você vai achar, irmão. É algo maravilhoso que é só você que faz. É ou não é assim? Às vezes você pode estar pensando assim, nossa, pastora, eu não fiz nada.
Deus colocou algo em você, querido. Começa a cavar aí que você vai achar. Deus colocou algo precioso e valioso. Só você faz. Sua esposa não faz, seu marido não faz, seus filhos não faz, é só você. Peça para o Senhor te mostrar, que Ele vai te mostrar. Ele vai te dar estratégias para você reconhecer e valorizar aquilo que Ele te deu. Querido, nesse processo de tempo, enquanto o propósito do Senhor não é realizado na sua vida, enquanto aquela cura que você está clamando, pedindo, ela não chega, aí eu vou falar de louvor. Louve ao Senhor. É comprovado cientificamente que quando você canta, até a sua fisiologia muda. Quando você está triste, prostrado, o ser humano, ele faz isso, ele age dessa forma. Eita, quase que me enrolei aqui. Quando o ser humano está triste, depressivo, chateado, ele age dessa forma, que é se isolar. É isso que o diabo quer que você faça. Que você estrague o seu tempo, que você jogue seu tempo fora, que você se isole. E aí quando você se isola, você vai ouvir só a voz de Satanás. Nossa, pastora, não, é sim. Agora, se enquanto a cura não chega, você mesmo sem força, você abre seu quarto, você começa a louvar o nome do Senhor, vai acontecer a mesma coisa que acontecia com Saul quando Davi tocava a harpa. Os espíritos ruins, eles vão embora. Acontece assim, irmãos. Como você sabe disso, pastora? Eu já tive depressão, eu sei como é que é. Teve um dia que o pastor chegou em casa, ele falou, você vai ficar assim? Eu falei, eu vou. Ele falou, não vai não. Já abriu a janela do quarto, já colocou um louvor. E quando ele não estava perto? Mas, foi difícil? Foi. Mas eu estou aqui para dizer para você que é possível. Deus faz. E como que Deus faz? A partir da minha atitude. É difícil, irmãos? É. Não é fácil. Não é fácil. Às vezes é mais gostoso ficar lá dias e dias e dias lá. Mas não. Olha para o Senhor que vem o teu socorro. Louve ao Senhor. Coloca o louvor lá, irmão. Eu já quando eu quero ficar meio... Quando eu quero, não. Quando vem alguma situação querendo me tirar a minha paz, o que eu já faço, irmão? Já coloco um corinho de fogo lá. Já mando tudo embora. Esses tempos atrás o pastor chegou e falou, amor, tô ouvindo você lá no estacionamento. Eu falei, glória a Deus. Deixa tocar. E a Maria Júlia desceu para pegar alguma coisa lá embaixo. Mãe, eu estou ouvindo lá embaixo. Eu falei, deixa lá. Enquanto não vir reclamação, deixa. Deixa. Irmãos, nós precisamos adorar ao Senhor. Saber que tudo há um tempo determinado para todas as coisas. Tudo tem um tempo determinado. O que você vai fazer? Enquanto o seu milagre não chega, vai engrandecer, vai agradecer. Vai mudar às vezes o seu modo de ver as coisas, o seu modo de tratar essa situação. Como você vai mudar essa situação? Você não vai mudar. Mas se eu entendo que a minha vida pertence ao Senhor, eu vou mudar a minha estratégia. Como assim? Confiar no Senhor. Ele vai fazer. Todas as vezes que nós queremos mudar algo com a força do nosso braço, irmão, vou falar mais uma vez, não vai. A nossa força está no Senhor. É Ele quem faz tudo sobre as nossas vidas. Às vezes a gente fica querendo fazer uma coisa, fazer outra, querer mudar as estações. O tempo é do Senhor, Ele é o tempo, Ele pertence, tudo é dEle. Não adianta nós queremos mudar e fazer com a nossa força e falar, não, você tem que fazer, tem um tempo determinado. Ó, nós lemos, há tempo até de ficar calado. E há tempo de falar. A gente só quer o tempo de falar. Tempo de ficar calado a gente não quer não. Né, mulher? Às vezes tempo de ficar calado a gente fala, essa parte não quero, Sueli, quero só falar. E a palavra nos ensina que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar. Às vezes o que você está olhando, você está falando, nossa, mas eu estou plantando, cadê a hora de colher, Ana? Vai chegar.
É palavra de Deus para nós. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar. Há tempo de colher. Vai chegar, vocês estão plantando. Logo vocês estão vindo. Como aqueles que vêm com os molhos, os feixes cheio de bênção. Igual quando eu falei que fiz com o Marcelinho, vem com a bolsa assim, com a roupa cheia de bênção. É isso que Deus tem para nós, irmãos. Não é nada minguado, não. Deus tem mais. Abastança. Tudo do Senhor é melhor, é maior, é grande. O nosso Deus é grande. Nós que somos limitados, nós que às vezes limitamos a ação do Senhor. Ele é um Deus que não tem limite. Glória a Deus. O tempo é dele, tudo é dele. Às vezes você pode estar na fila de espera e estar pensando assim: mas não aconteceu da forma que eu estava pedindo. Já passou o tempo e não aconteceu do jeito que eu estava pedindo. Você já parou para pensar que essa situação veio para transformar você? E você não está percebendo que o Senhor está transformando a sua vida? Às vezes a gente fica olhando tanto para a situação. E existe uma frase que diz assim: tudo que você foca, cresce. Então se você focar no problema, ele vai ficar enorme. Eu aprendi, eu já foco logo na solução. Eu já foco na solução. O que vai acontecer? A palavra diz o que para mim e para você? Que nós podemos todas as coisas em um Deus que nos... E que tem um versículo que eu gosto que fala: tudo para você eu tenho um sim. Palavra de Deus. A palavra diz isso. Eu tenho um sim para você. Então eu sei disso. O que eu faço? Vou confiar em Deus. Vou crer que o tempo é dele. Ele já tem um sim para a minha vida. A palavra já está liberada, irmão. O que você vai fazer? Se posicionar, engrandecer, adorar, confiar nele. E se não fez? Se ele não fez? O milagre é você, querido. É você. A sua história de vida. O que você está passando, tem passado, já passou, para você abençoar a vida de outras pessoas. Às vezes essa situação não mudou, mas o milagre é você. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: querido, o milagre é você. As pessoas não enxergam as cicatrizes internas que nós temos, mas você sabe quais são. O milagre é você. Respeite a sua história. Lembre-se que nesse momento, quando você estava esperando o seu milagre, Deus estava ao seu lado todo o tempo. E em todo instante Ele te dava o quê? Escape, como diz na canção. Livramento, provisão. A todo instante o Senhor estava ali, com o jeito dEle, da forma dEle trabalhar, te fazendo carinho e falando: filho, filha, eu estou com você, acalma o teu coração. E como que o Senhor fazia isso? Queridos, eu falei essa semana passada sobre os livramentos que nós vemos e o que nós não vemos. Kellen deu um testemunho na tarde da bênção sobre livramento. A todo instante o Senhor está nos guardando. Teve uma vez na minha vida que eu perdi uma amizade que eu gostava muito. Eu chorei, fiquei triste. A pessoa fez uma maldade muito grande comigo. E aí eu comecei a escutar um louvor da Sara Beatriz que falava sobre isso. E falava sobre as portas que o Senhor tinha fechado, sobre os nãos que nós tínhamos recebido, sobre aquela amizade que acabou. Eu falei: não acredito que Deus fez um louvor que fala disso para eu ouvir e entender o que Ele estava tratando comigo. E o louvor falava assim: aquela amizade que se perdeu, o Senhor ouvia as conversas que você não ouvia. É livramento, irmão. Às vezes você está sofrendo aí por algo que passou, o Senhor tirou da sua vida e você está lá lutando e falando: eu quero, eu quero, eu quero. Deus já tirou, tudo tem um tempo. Vai se limpar, vai se curar. E você vai viver uma nova história. Como uma folha em branco, Deus está escrevendo para você. O milagre é você. O Senhor é o dono de todas as coisas. Algo sobre o tempo. E aí, nós vamos falar sobre o tempo mais um pouco.
Às vezes você pode estar numa situação e falando assim: não, eu não estou nesse processo aí não. Existem várias histórias na Bíblia que eu gosto muito sobre o tempo. Primeira delas, a história de Daniel. Daniel, ele fez uma oração para o Senhor. E aí o que aconteceu? Deus não respondeu a oração. Daniel fez o quê? Vou publicar um status lá no WhatsApp e falar: Deus não respondeu minha oração, eu não vou mais àquela igreja, não quero mais falar com o pastor, não quero mais nada. Foi assim que Daniel fez, irmãos? Não tinha celular naquela época, né? Então ele escreveu numa tábua e colocou lá, #chateado. Não. Daniel continuou o processo, o propósito. Ele confiou no Senhor e ele continuou o quê? Orando e confiando no Senhor. E o que a palavra revela para nós? Desde o primeiro dia, Daniel, que você colocou o coração e passou a buscar e orar, o Senhor já tinha o quê? Respondido a oração dele. E Daniel continuou chateadinho, prostrado. Todo dia ele permaneceu lá no propósito, orando e buscando o Senhor. A nossa confiança no nosso Deus tem que ser assim, querido. Se o Senhor não respondeu a sua oração ainda, continue crendo e confiando que Ele vai fazer. A palavra diz que Ele não está com as mãos atadas nem com o ouvido tampado. Ele está ouvindo a nossa oração. Mas há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Talvez é tempo do Senhor ficar calado sobre a sua vida. Então, permaneça no propósito. Continue orando, buscando, confiando. Permaneça aqui, firme na sua posição de crente. Ah, pastora, mas não tá legal. Tá difícil, tá esperar. E faz o quê? Vamos chorar então, irmão. Vamos chorar um pouquinho. A gente chora junto. Vamos chorar. Quer chorar? Vamos chorar. Chora, irmão. Chora, chora, chora. 1 dia, 2 dias, 3 dias. O tempo que você precisar chorar. Mas a hora que você falar para mim assim: acabou, pastor, agora eu não vou chorar mais. Eu vou falar: então agora vamos juntos. Sabe por quê? 1 Samuel, no capítulo 1. Isso eu gosto demais. Nós víamos uma mulher o quê? Depressiva. Que chorava. Que não estava feliz com nada. A vida dela não estava legal. Ana não estava com a vida boa. Penina ia lá todo dia, enchia a paciência dela. Ficava jogando na cara dela que ela era estéril. Sabe aquele tipo de pessoa que sabe do nosso problema e fica lá, Não conhece a palavra, que é tempo de juntar, tempo de espalhar. Amém por isso. Mas um dia, capítulo 2. Não, vou continuando no capítulo 1. E Eucana, a palavra diz que ele amava mais Ana do que as suas outras mulheres. Nossa, pastor. É a palavra, irmão. É o tempo. E ele cuidava mais dela. Então, querendo ou não, pela palavra diz o quê? Que ela tinha tudo que ela queria. Tudo que ela queria. Ele dava para aquela mulher. Ele amava a mulher. A palavra diz isso. Porém, a Ana dava a melhor parte. Ele amava aquela mulher. Mas ela estava triste, amargurada de alma, depressiva. A palavra não diz o tempo que Ana ficou nessa situação. Ah, querido, mas quando você começa a ler o capítulo 2, a palavra diz o quê? Um dia, eles terminaram de comer, aquela mulher fez o quê? Foi adorar ao Senhor. E a história você conhece. Então, irmão, se esse é o momento de chorar, eu quero dizer para você, pela autoridade do Espírito Santo, hoje é o dia de parar de chorar. Você vai começar a colher e ver aquilo que o Senhor tem preparado para você. Aplauda o nome do Senhor. As mudanças, elas são assim mesmo, com Deus. Deus, Ele é assim, é no tempo dEle. Aí tem a história de Sara. Sara recebeu a notícia que ela ia ser mãe. E Sara fez o quê? Deu risada. E Sara fez algo que às vezes nós queremos fazer: acelerar o processo. E eu quero dizer para você: não acelere o processo com as suas mãos. Não.
O Senhor falou que vai fazer, querido, Ele vai fazer. Ele não vai mentir, Ele não vai voltar atrás na palavra dEle. Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Ai, como que Ele vai fazer? Eu não sei, o tempo é dEle, tudo pertence a dEle. Ele é o dono do ouro, da prata. O jeito que Ele for fazer, Ele vai fazer, no tempo que Ele quiser. Existem algumas formas sim de acelerar o processo. Ah, pastor, você acabou de falar que não pode acelerar o processo? Com a nossa força a gente não consegue não. Mas a força da palavra a gente consegue. Você vai orar. Orar. O Adilson pregou, falou sobre o homem que orava 5 horas. Ó, pastor, eu vou orar 5 horas. O tempo que você puder e tiver disponível para o Senhor, ore. Todas as vezes que você estiver lá na sua casa, ocioso, lembre-se dessa palavra. O Espírito Santo vai tocar você lá. Vai falar, eita, a pastora falou para eu orar, eu vou orar. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente fala, não tenho tempo de fazer devocional. Eu vou falar. Eu não tenho tempo de vir para a igreja. Ah, eu não tenho tempo de fazer tal coisa na igreja. É mesmo, irmão? E o tempo que você fica lá? Assistindo Big Brother? E o tempo que você fica lá maratonando na internet? E o tempo que você fica aqui, ó, com o celular só? Escolha a melhor parte, servir ao Senhor. Ai, pastora, está pregando contra a internet, está pregando contra a televisão, não estou pregando. Você sabe o seu sonho. Qual é o seu sonho? É problema seu. Da forma que você vai receber, é problema seu também. Não perca a oportunidade de orar e louvar ao Senhor, engrandecer o nome dEle. Depois não venha reclamar e dizer, eu não tenho tempo. Deus está falando com você. Você tem 24 horas, me busque. A forma de você acelerar o seu processo não é essa que você está fazendo. A forma de acelerar o processo e receber o seu milagre é me buscando, comendo a minha palavra, orando, dobrando os joelhos, me buscando, se consagrando. Não é dessa forma, o Senhor está dizendo. Queridos, nós temos tempo. O que nós não temos é prioridades. A prioridade da nossa vida tem que ser, sim, buscar e estar com o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Época da pandemia. Vai voltar de novo, pastora, nisso? Vou. Um monte de gente foi levado, morreu. Um monte. E um monte de gente, nós ouvimos, e eu vou falar porque nós vivemos isso. Um monte de pessoa falava assim, Cleã, para nós. Ai, agora a igreja está fechada, eu queria tanto ir na igreja. A igreja abriu. Cadê o irmão? Cadê a irmã? E aí? Irmãos, não negocie a sua salvação com Satanás. Meu coração está pegando fogo para falar isso para você. Não negocie sua salvação com Satanás. Jesus pagou um alto preço pela sua vida. Eu estou dizendo para você que tem um tempo determinado, vai acontecer em nome de Jesus. Mas não negocie a sua salvação, não perca a sua fé. Queridos, quando nós vemos Marcos 5, a filha de Jairo, o que a palavra diz para nós? O Senhor Jesus ainda estava falando. Olha o tempo aí. O Senhor Jesus ainda estava falando. Chegou outro e falou, homem, o que você está fazendo aí? Sua filha já morreu, para com isso. O Senhor vai lá e ressuscita a menina. Olha o tempo. Daniel orou por 21 dias, recebeu a vitória. Ana, não sei quantos anos ela orou pedindo milagre, mas aconteceu. A filha de Jairo morreu e o Senhor no mesmo instante foi lá e ressuscitou aquela menina. Outro exemplo de tempo. Jesus estava entrando na cidade, tinha um menino morto e a palavra não diz quantos dias ele estava morto. Jesus foi lá, tocou e falou, levanta menino. O menino levantou, ele devolveu para a mãe. Eu estou dizendo para você que para o Senhor um dia é 1000 anos e 1000 anos é 1000 dias. 1000 dias vai acontecer em nome de Jesus.
Lázaro estava morto há 4 dias. Aí a palavra diz, 4 dias. O Senhor podia ter falado de onde ele estava para ressuscitar? Poderia, né? Ele é o dono de tudo. Mas ele deixou isso aqui para nos ensinar também. Ele estava morto há 4 dias. 4 dias. Às vezes nós não queremos passar pelo processo que Deus está permitindo que a gente passe para mostrar coisas grandes para nós. Permita ser moldado pelo Senhor. 4 dias aquele homem estava morto. Jesus chega lá e fala, Lázaro, vem para fora. Aquele homem ressuscita. 4 dias. Jesus morreu. E ele ressuscitou em 3 dias. E ele vive eternamente. Ele está dizendo para você, eu sou o tempo. Eu sou o dono de tudo. Só que sem mim você não pode fazer nada. Sem o Senhor, o que nós somos, querido? O que sobra de nós, se não for o Senhor na nossa vida? Ore. Quantas vezes for necessária. O tempo que você tiver. Queridos, às vezes de madrugada o Senhor acorda você, para que pelo menos você abra os olhos e fala, Senhor, obrigada pela minha cama, pela minha vida. Obrigada. Porque quando nós estamos numa situação difícil, a primeira coisa que nós fazemos é buscar ao Senhor. Mas quando as coisas estão bem na nossa vida, nós esquecemos tudo de lado e priorizamos aquilo que não é priorizável na nossa vida. Ore, confie e espere no Senhor, porque o seu milagre vai chegar. Se você tem um sonho, continue orando e buscando por esse sonho. Se lembre do momento que o Senhor colocou isso no seu coração. Se lembre do momento que o Senhor plantou isso dentro de você. E continue com a mesma intensidade buscando. E para finalizar, o Senhor me lembrou esses dias. Eu, quando tinha 14 anos, eu tinha um caderno. Então, na metade do caderno, eu marcava os sonhos que eu tinha. Você nem sabia disso, porque não deu nem tempo de falar para você. E na outra parte, eu escrevia... eu escrevia as coisas que eu gostaria de realizar, os sonhos que eu tinha. E para mim, na minha idade, alguns sonhos eram impossíveis de acontecer, mas eu escrevia. Que era uma forma de eu mostrar para Deus que eu estava escrevendo e que eu confiava nele. E há pouco tempo o Senhor me lembrou disso. E um dos sonhos, irmãos, era uma coisa tão boba. Uma coisa tão boba. Era cantar um louvor específico. E eu escrevi lá que eu queria cantar aquele louvor específico. E esses tempos atrás eu estava cantando e eu nem lembrei do caderninho. E cantando, e cantando, e cantando. E aí quando eu estava fazendo esboço, eu lembrei disso. Eu escrevi lá. Não diminua o seu sonho. Se você tem um sonho, por menor que você ache que seja agora, esse sonho vai fazer a diferença na sua vida e na vida de alguém. Vai, querido. Deus, Ele não coloca nada em nós, no nosso coração, se não for para nos edificar e edificar outra pessoa. Amém?